E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal, Refletindo a Nossa Fé. Desde já, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir o nosso vídeo, e hoje eu vou te pedir uma coisa diferente, para você enviar para 3 amigos que você tenha um amor especial, que você goste e que você ache que vai ajudar. Então eu vou pedir para você mandar para 3 pessoas. Eu sou o Ed. E eu sou a Simone. Já combinamos isso. Eu e a Simone e você vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez seja o tema mais difícil da gente lidar. Quase sempre, eu ia falar todas as vezes, mas não são todas, que a gente vai falar de Jesus, a gente acaba passando por esse assunto. Você já leu na chamada. A gente vai falar sobre, é o tema de hoje, o dinheiro e a igreja. A gente vai entender o que é certo, o que é errado, como lidar com esse dinheiro. Então, a gente vai falar de dinheiro e igreja e a Simone vai colocar pra gente alguns questionamentos e a gente vai conversar sobre isso. Qual que é o primeiro? O que é dízimo? Dízimo. Dízimo é a 10ª parte do que eu ganho. Vou traduzir para você. Você pega o que você ganha, o que vem na tua mão para você usar na sua casa, na sua área de lazer. Desse dinheiro que sobrou para você, você vai tirar, vai dividir por 10 e vai pegar uma parte dessa e vai ser chamado dízimo. Vou fazer um exemplo de conta. De R$1.000, dividir por 10 vai dar 100. R$100 é o meu dízimo. Esse dízimo que eu vou levar até a igreja. A Simone vai ler o texto agora falando sobre dízimo e a gente vai comentar rapidinho depois. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. A Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e aí Deus complementa, para que haja mantimento na minha casa. Quando ele fala isso, ele está dizendo, a minha casa é a igreja que Deus deixou instituída. Não estamos falando de placa de igreja, a gente está falando da igreja de Deus, a igreja cristã de Deus. Então eu pego esse dinheiro e levo. E a gente entende que esse dinheiro não é nosso. Eu vou até corrigir uma coisa que eu falei em um outro vídeo, que eu falei assim, está escrito lá em Malaquias que a gente tem que devolver. Não está escrito exatamente devolver, mas ele manda a gente levar. E a gente tem um entendimento que esse dinheiro não é nosso, o dízimo. O dízimo é de Deus. Então como que a gente faz aqui em casa? Eu recebo o dinheiro, a primeira coisa, que antes de qualquer outro gasto, eu tiro a 10ª parte e levo à igreja. Ah, mas hoje em dia você leva em dinheiro? Não, hoje em dia tem várias formas de levar. Você pode fazer um Pix para a conta da igreja, você pode fazer uma transferência bancária, você pode levar em dinheiro, mas o importante é você tirar aquele dinheiro da sua conta. E a gente entende que esse dinheiro não é nosso. Porque um pouquinho antes, nesse mesmo texto, existe um diálogo que é assim, e por que me roubais? E o homem pergunta, mas em que te roubamos, Senhor? E a resposta de Deus é a seguinte, nos dízimos e nas ofertas. Então se existe essa palavra roubar, é porque isso não é meu. Porque se fosse meu não seria roubo. Então eu não dou somente, eu estou entendendo que isso é um ato de fé. Deus mandou que eu fizesse isso. Legal, né? Vamos para a segunda questão. Sou obrigado a dar dinheiro na igreja? Toda vez que a gente fala a palavra obrigado, é uma palavra pesada pra gente, porque dá uma impressão que você está colocando um peso de, não, você tem que fazer. O que acontece? Como a gente comentou agora, se Deus colocou, vamos refletir, se Deus colocou, e por que me roubais, nessa parte do texto de Malaquias, é sinal que eu devo fazer isso como um sinal de obediência. Deus falou para fazer, eu devo fazer. E aí no texto que a Simone leu, no primeiro texto, ele fala assim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e te derramar bênçãos, que haja maior abastança. Quer dizer, você faz um ato de fé de levar 1/10 e você pode fazer prova de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque fazer prova de Deus não é você
fazer uma barganha. Então eu vou dar isso aqui, eu quero ver se o Senhor me dá aquilo. Não é isso. Deus já deu pra gente um principal, que é a nossa salvação em Cristo. Isso é o principal. Tudo que vier aqui da terra, a gente é apenas administrador de tudo que Deus colocar na nossa mão. Então eu tenho que ter muito claro na minha cabeça que eu tenho uma obrigação de levar o que não é meu até a igreja. Mesmo não estando escrito a palavra devolver, que é o que tem que corrigir. Não está escrito devolver como eu disse lá atrás. Então estou até me desculpando com vocês, ou com você que está me vendo, por ter dito essa palavra devolver. Mas a gente entende que nós estamos devolvendo porque não é nosso. Vamos lá? Para onde vai o dinheiro doado na igreja? Falamos agora. O que acontece? Tudo que você faz ali tem que ser destinado para a obra de Deus. Então a igreja, para funcionar, ela precisa ter um grupo de pastores ou um pastor. Esse pastor, ele dá assistência à igreja. Ele precisa ter uma vida. Então uma parte do dinheiro vai para o salário do pastor? Vai para o salário do pastor. Uma parte vai para pagar algumas contas, já falamos sobre isso. Vai ter os custos da igreja funcionar. É interessante você pegar o dízimo e levar até a igreja que você frequenta. Afinal de contas, você chega lá, você usa água, você usa o sanitário, você usa os bancos, a limpeza. Então é interessante você ter essa consciência, que você está pegando o dinheiro e levando. Aí nós vamos cair num outro problema, que eu nem sei se é a próxima pergunta, mas eu não confio na administração da igreja. Como que eu faço? Primeiro, se eu não confio na administração dessa igreja, eu preciso colocar um pontinho de interrogação. Eu preciso analisar se a igreja ela fala das coisas de Deus como tem que falar, a administração é séria, tem prestação de contas sobre o que está sendo feito com o dinheiro? Tem. Então é uma igreja séria, vou colocar o dízimo lá. Vou devolver o dízimo lá. Mas se é uma igreja que eu olho e falo assim, não, é suspeita, o que eu faço? Eu apenas não levo dinheiro. Eu não preciso sair falando mal para todo mundo, não é verdade? Não tem necessidade. Eu sair falando, a igreja... Não é isso. O interessante é eu ter na minha cabeça o foco que eu estou levando dinheiro porque Deus mandou. No Velho Testamento fala do dízimo. No Novo também? Então, no Velho Testamento, a Bíblia é dividida, se você não tem essa informação, a Bíblia é dividida em duas partes. A gente chama de Velho Testamento, tudo que aconteceu antes de Jesus. Velho Testamento, Novo Testamento, tudo que aconteceu depois do nascimento de Jesus. Não está no meio da Bíblia fisicamente, tá? A parte do Velho Testamento, ela tem um grupo de livros e o Novo Testamento. E aí Malaquias, onde nós lemos, está no Velho Testamento. E tem algumas pessoas que defendem que essa ordem só foi dado no Velho Testamento e não está no Novo Testamento. Só que tem um texto que Jesus, uma vez que Jesus fala para os discípulos, e ele, na verdade, ele faz uma observação para algumas pessoas ali, e os discípulos estão junto, e aí ele vai falar sobre dar o dízimo sobre a hortelã, e a Simone vai ler esse texto. E no final eu quero que você preste atenção que ele diz assim, que você não deve deixar de fazer essas coisas nem as outras. Quer dizer, as duas coisas estão valendo. Lê pra gente. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Prestou atenção no que ele disse? Ele falou, vocês dão o dízimo dessas pequenas coisas, e ele pega coisas do cotidiano daquela época, e na verdade vocês desprezam essas, que são as três coisas que você leu. É o que? A fé? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês desprezam. Aí no final ele fala assim, vocês deveriam fazer estas sem desprezar aquelas. Aquelas o que é? O dízimo. Então ele não falou, você faz isso, agora não precisa mais dar o dízimo. Não, vocês devem fazer isso e isso, os dois. E Jesus não veio para revogar a lei, ele veio aqui e cumpriu toda a lei. O que precisava ser feito, ele fez. E é isso que a gente tem que ter na cabeça, olha, Jesus fez, eu vou fazer, se eu quero ser um cristão. A próxima. Estou desempregado, tenho que dar dízimo? Meu dinheiro mal dá para minhas despesas, tenho que dar dízimo?
Primeiro, a gente vai falar que nós não vamos usar mais o termo dar o dízimo. Dar o dízimo se aquela parte fosse minha. Então, se a parte não é minha, eu não vou dar o dízimo. Eu vou levar o que pertence a Deus. Lembra do roubais? Então, assim, não é meu, eu vou levar de volta. Se eu estou desempregado, eu tenho que levar o dízimo de volta à igreja? Ou devolver? Não. Se eu estou desempregado e eu não tenho renda, não. Mas se eu trabalhei, fiz um bico, ganhei, daquele dinheiro que eu ganhei, eu devo calcular a 10ª parte e fielmente levar até a igreja. Ah, mas eu fiz um bico e só ganhei, vou falar um valor que talvez daqui a um tempo não tenha muito, mas é um valor fictício, tá R$500. Eu vou ter que dar R$50 na igreja? Não, escuta. A Bíblia fala, eu pego 50, levo lá, e aí eu faço prova e Deus vai, pega isso e faz mais 500, né? E aí eu vejo Deus multiplicando e fazendo esse milagre acontecer. E é assim que funciona. Não é porque você dá para receber, não é isso. Isso é errado. Se eu levo o dinheiro pensando em receber, tá errado. Mas se eu faço como um sinal de obediência, Deus honra. E ele fala, fazei prova de mim. O que você acha dos líderes que exploram os dízimos dos fiéis? Quando a gente pegou essa pergunta, a gente ficou muito assim, falando, nossa, vamos falar disso, mas vamos pensar. É sabido de toda a comunidade que esse é um assunto polêmico, porque sempre tem alguém que fica, não, mas aquele líder está explorando. O que a Bíblia fala é o seguinte, primeiro, que eu não devo julgar. Então eu não vou julgar o líder A, B, C, não vamos. Aqui em casa a gente não fala, o pastor tal faz. Não, a gente não fala. Ele é responsável pelo que ele está fazendo, a primeira coisa. Só que a gente também não é inocente de falar, tudo bem, se ele está explorando. Então a gente olha e fala assim, se aquele líder ele está com atitude suspeita em relação ao dinheiro, e o dinheiro realmente muitas vezes atrai a maldade no coração do homem, a gente não vai levar o dinheiro lá. A gente vai evitar que ele peque. Simples assim. Então eu não concordo com um líder que usa de uma teologia, de uma pregação barata para dizer, se você der o dinheiro aqui, ó, faz prova de Deus, porque ele disse lá em Malaquias 3:10, e você pode fazer prova e te incentivar a obedecer a Deus, buscando que através dessa obediência você possa virar um grande empresário. Isso é errado, a gente não concorda. Só que a gente também não critica, a gente não sai aí falando mal. Cada um vai dar conta de si perante Deus. É ele com Deus. E a única coisa que eu faço é não pegar o dízimo que eu tenho que devolver e levar na igreja dessa pessoa. Talvez tenha vindo nomes na sua cabeça. Não vamos mais falar mal, só vamos mudar nossa postura. Se eu pagar o dízimo, vou ser mais abençoado? É engraçado porque o que a gente escuta muitas vezes é pagar o dízimo. E esse pagar o dízimo, você não paga o dízimo. Você leva o dízimo como sinal de obediência. Porque é uma coisa que é obediência. Então eu vou lá e levo o dízimo. Só que a palavra de Deus, eu vou acrescentar uma coisa, que além do dízimo existe a oferta. E aí eu vou fazer uma observação para você que é muito pessoal. Eu enxergo que o dízimo você tem que levar à igreja. A oferta eu posso dar na igreja. A oferta é o dinheiro além do dízimo. Eu tirei os 10% lá do meu salário, os 500 reais, o que for o valor. Esse é o dízimo. Mas eu vi uma instituição de caridade, como a gente conhece, uma na África, lá que faz um trabalho super legal. Ela tem um trabalho social muito legal. E eu quero dar o dinheiro para ajudar, isso chama oferta, isso não é o dízimo, é a oferta. Então eu pego uma parte do meu dinheiro, aí eu vou ofertar numa instituição de caridade, vou ofertar no asilo, no orfanato, no hospital, vou ajudar uma ONG. Isso tudo eu posso colocar como uma oferta ao Senhor e Ele vai aceitar. E posso levar na igreja. Então existe o dízimo, que é a 10ª parte, mas existe a oferta. E a gente tem que entender que o que Deus dá pra gente é para que a gente tenha a nossa vida, mas para que a gente semeie isso na vida dos outros, a gente leve isso para as pessoas, faça com que as pessoas tenham uma vida melhor através da oferta. Então se você pode ofertar, oferte. Mas quando você for ofertar, coloca na sua cabeça, Senhor, meu Deus, eu estou dando para essa pessoa que está precisando no semáforo,
Eu estou dando esse pequeno valor para ajudar, mas eu não vou julgar o que ela está fazendo. Eu vou ajudar de certa forma para ela poder ter uma qualidade de vida. A gente sabe que tem gente que é contra esse tipo de atitude no semáforo, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que essa pessoa que muitas vezes está pedindo lá, ela não teve a informação ou a instrução de aprender que aquilo não é certo. E aí ela aprendeu que aquilo era o certo. Mas você que está me assistindo, de repente você entende diferente. Eu sei que nós temos que aprender, ensinar a pessoa a pescar, né? É um termo que a gente usa. Pescar ao invés de dar o peixe. Mas às vezes a gente vai ter que estender a mão e dar a esmola. E não mostrar para as pessoas, olha o que eu estou fazendo. Então existe o dízimo e a oferta. Onde levar o dízimo? A gente falou isso, né? Se eu sei que um lugar eu não julgo ser eu olho e falo assim, eu vou até mudar essa palavra julgar, mas eu analiso que não é um lugar que me traz segurança, não presta um relatório, o dinheiro parece que está sendo mal empregado, não preciso falar mal. Eu apenas vou escolher uma instituição, uma igreja que seja séria. A igreja que a gente frequenta tem relatórios mostrando, olha, nós gastamos tantos R$1.000 em missão, gastamos com água tanto, e está aberto. Se eu quiser fazer parte lá, olhar lá na junta examinadora, e eu posso falar, pastor, eu quero fazer parte. Ele vai falar, pode entrar aqui. Aí se eu fosse proibido de ver as contas da igreja, eu ia falar, por quê? Daí teria coisa a esconder. Então, onde eu levo? Eu levo esse dízimo numa igreja séria, uma igreja que está investindo na propagação é uma palavra cristã também, né? Em levar o evangelho, levar a salvação de Cristo, porque tudo que a gente está falando está rodando em cima de Jesus, tudo. Inclusive a gente tirar esse negócio do dinheiro é porque a gente quer que quando o amor de Jesus chegue no seu coração, ele chegue da forma pura. Jesus não ficou falando de dinheiro, inclusive ele falou, dai a César o que é de César. Então assim, dinheiro lá e o que é fé é comigo. É com Jesus. Então a gente quer fazer tirar essa barreira para que você possa entender que Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu pela Simone, pela nossa família, pelo nosso país, pelo mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que legal, que legal. Só que a gente tem que vencer esses preconceitos. Eu falei preconceitos, não é sotaque não, a gente fala preconceito, né? Preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, que muitas vezes atrapalham da gente ver Jesus da forma que ele é por causa do dinheiro, por causa de um líder que fala de dinheiro de forma errada. E aí ele agride na sua vida, até o nosso. Aqui nós não estamos, nós somos realistas. Às vezes agride. E a gente tem que entender que dízimo é uma coisa para te abençoar, para me abençoar. Ok? Vou te agradecer por ter assistido até agora. Não esquece, 3 pessoas, se inscreve no nosso canal e vamos pro próximo vídeo. Toda sexta-feira. Manda pra galera aí. Ajuda a gente a distribuir. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.